Antes de começar o vídeo de hoje, ressalto algumas observações importantes. Em todo início de apresentação, colocarei os fatos, as conceituações sobre o tema a ser discutido. Logo após, demonstrarei os argumentos da tese que defende o assunto a ser tratado. E em seguida, irei expor as críticas daqueles que são contra o tema do vídeo. Com o final das explicações de ambas as teses, colocarei minhas principais críticas acerca de cada posição, contra ou a favor. Por fim, darei uma breve conclusão de acordo com o tema. Pois bem, vamos ao tema de hoje. A PEC 241, alvo de polêmicas nos dias atuais, pode ser definida como uma proposta de emenda constitucional, a qual busca estabelecer um teto para os gastos públicos, congelando as despesas do governo federal durante o prazo de 20 anos, sendo os gastos corrigidos pela inflação. A ideia, portanto, é fixar um limite de gastos por 2 décadas, tendo como parâmetro os gastos do ano anterior, corrigidos pela inflação. Deste modo, o teto para as despesas públicas de 2018, por exemplo, será o valor gasto em 2017 mais a inflação. Estes ajustes, na prática, deixam os gastos congelados, tendo em vista que seu valor efetivo será o mesmo. Vale lembrar que há a possibilidade de revisão desses limites após os 10 primeiros anos, além do fato de que os tetos da saúde e educação só começarão a valer em 2018. Defendendo a proposta de emenda constitucional 241, estão os argumentos de que a PEC seria uma alternativa para a contenção do rombo nas contas públicas, superando assim a atual crise econômica. Como revelado em sua proposta, o objetivo da medida é controlar o aumento excessivo das despesas e não realizar cortes dessas. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não há possibilidade de prosseguir economicamente no Brasil gastando muito mais do que a sociedade pode pagar. Para o ministro, a PEC não é um plano meramente fiscal, e o real problema da saúde e educação não seria um aumento de recursos, mas sim a falta de qualidade na sua prestação. Meirelles finaliza dizendo que o déficit nos cofres públicos não podem ser resolvidos por um aumento de impostos, tendo em vista que nossa carga tributária já está entre as mais altas do mundo, totalizando quase 35% do PIB. Como outro ponto alegado pelos defensores da PEC, está o argumento de que haveria uma redistribuição de recursos para se atingir o mínimo legal, criando um mecanismo para que não se possa gastar mais do que se arrecada. Por fim, em busca de confrontar uma das maiores críticas sobre a medida, a possível estagnação dos investimentos em educação e saúde, os aliados do governo Temer revelam que essas áreas teriam, na verdade, um valor mínimo, podendo ser aumentado de acordo com a diminuição dos gastos públicos. Criticando a PEC 241, a acusação se fundamenta no fato de que, caso a medida seja aprovada, a nova regra de limitação aos gastos da União, junto à inflação do ano anterior, resultará em cortes de investimentos em 2 áreas essenciais, saúde e educação. Atualmente, as despesas nessas áreas são constitucionalmente vinculadas à receita líquida do governo, com percentuais mínimos estabelecidos. Uma simulação feita pelo Diese acerca de como seriam os investimentos feitos pelo governo federal na saúde e educação, caso a PEC estivesse em vigor desde 2002, demonstrou que o investimento seria 47% menor na educação, resultando menos 377 bilhões em investimentos. Na saúde, teríamos menos 26%, algo perto de 300 bilhões não investidos. E mais, para eles, mesmo que a economia se aqueça novamente, o Estado já terá congelado a aplicação de recursos em setores considerados críticos, que já não atendem a população como deveriam. Isso porque, numericamente falando, com o crescimento econômico existindo e se corrigindo o teto no valor da inflação, o valor investido do PIB será percentualmente menor. Dentre os pontos negativos da medida, o mais alarmante seria o congelamento do salário mínimo, que seria reajustado apenas segundo a inflação, já que a PEC vetaria o Estado de dar aumentos acima da inflação caso não cumpra o teto de gastos estabelecidos.
Ocorre que, estando o salário mínimo vinculado à Previdência Social, o aumento real ficaria proibido, infringindo as normas que tratam deste aumento. Para os especialistas, essa medida frearia a diminuição das desigualdades econômicas, tendo em vista que hoje o aumento real melhorou a condição de vida da população. Bem, começando as críticas sobre aqueles que são contrários à criação da PEC, a primeira é de que o Brasil precisa controlar os gastos do setor público. Infelizmente, a administração pública no país se envolveu de corrupção e péssimos atos de gestão, gerando diversos danos à sociedade. Sendo assim, as limitações seriam um freio aos abusos do administrador. E mais, vale lembrar que o país sofre ainda os impactos da crise econômica. Algo deve ser feito para a volta do crescimento econômico do Brasil e para diminuir o desemprego, não deixando assim que o buraco aumente ainda mais sem tomar qualquer medida. Já quanto às críticas àqueles que defendem veementemente a medida, coloco alguns pontos importantes. Primeiramente, um valor alarmante que está contido na PEC 241 é da possibilidade de se estagnar os valores reais do salário mínimo, tendo em vista sua correção de acordo com o índice inflacionário. Ocorre que, novamente durante a história, a população mais necessitada terá que pagar o pato pelas crises financeiras. A busca pela erradicação da pobreza e a construção de uma sociedade justa e igualitária, que estão presentes na Constituição Federal, acabariam sendo feridas, não só pela PEC estagnar o salário mínimo, mas pela diminuição do poder de compra em si. Isso porque, segundo o IBGE, em 2014 os preços de 78 produtos e serviços subiram mais do que o dobro da inflação, sendo que os produtos alimentícios sofreram uma maior porcentagem de aumento. Logo, ao corrigir o salário menos do que se aumenta os produtos básicos, o poder de compra diminuiria a cada ano. Como segundo ponto, há discordância em partes da manifestação do ministro da Fazenda acerca do aumento de tributos. Claro que os tributos e impostos no Brasil são altos e abusivos, sendo impossível o aumento desse tipo de imposto sem gerar um grande impacto. A saída, portanto, estaria em acrescer o imposto sobre a renda, o qual atinge o cidadão proporcionalmente à quantidade de seu patrimônio. Matematicamente falando, ao passo que o imposto sobre o consumo ultrapassa 30%, sendo um dos maiores do mundo, as alíquotas marginais máximas de imposto de renda de pessoa física no Brasil são uma das mais baixas, atingindo pouco mais de 27%. Como comparação, nos Estados Unidos o valor chega a quase 40% e na Alemanha quase 50%. Para a conclusão desse tema, devemos analisá-lo de acordo com a sua espécie, sendo assim um assunto político. E nesse tipo de assunto, a melhor resposta é aquela que atenda às necessidades da sociedade, da população. A proposta de emenda constitucional 241 possui fatores positivos acerca de conter os gastos públicos em excesso. Contudo, os pontos negativos atingem a parte mais afetada pela atual crise financeira, que é a população mais pobre. Controlar o patrimônio público é algo essencial, porém não se pode ser contrário a princípios constitucionais. O que deveria ser feito, juntamente com a PEC, seria um projeto de crescimento acima da inflação, em educação, saúde e no salário mínimo, além de se elaborar um aumento no imposto de renda, como muitos países desenvolvidos o fazem. Para uma melhor justiça, portanto, todos devem contribuir para conter a crise na medida de suas capacidades financeiras. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de curti-lo e compartilhá-lo. Também se inscreva no canal para ficar por dentro de diversos assuntos polêmicos e atuais. Até o próximo vídeo.